Olá, tudo bom? Denis Moura falando com você mais uma vez. Vamos falar a respeito do destino final. O destino que a gente sempre quis que fosse colocado nas corridas e que parece que agora a Uber está cedendo um pouco. É importante você ficar nesse vídeo até o final, compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Eu sempre busco trazer informações de relevância e muito pesquisadas aqui no canal e uma visão mais crítica, uma visão mais técnica das coisas. Não apenas aquilo que a gente conversa nos grupos de uma forma muito descontraída, e sim uma coisa mais pesquisada. E é isso que eu fui fazer dessa vez. Eu fui pesquisar e procurar entender. E não dá para falar do destino final, nesse momento, essa concessão que a Uber está fazendo, sem contar a história disso, como é que isso aconteceu. Bom, eu já vi pessoas falando assim, a Uber é sensível à imprensa, a imprensa dá uma notícia e ela muda. É uma coincidência ter tido uma matéria recentemente numa grande mídia falando sobre segurança e agora ela tem mudado? Não sei se é uma coincidência. A Uber dá ouvido aos motoristas. Bom, em 2019 eu fiz um projeto que tomou vulto nacional, pedindo, dentre outras coisas, mais segurança e o endereço do destino final. A Uber marcou reuniões, conversou e, a princípio, naquele primeiro momento, ela ignorou. Ela não fez nada. Ela chegou a divulgar coisa de 1 ano e meio atrás, mais ou menos, que ela estaria dando o destino para os motoristas. Mas agora a coisa tomou um outro formato. Agora ela está pondo isso em prática. E como ela está pondo isso em prática, por que ela está pondo isso em prática e por que só 4 cidades que ela está colocando isso em prática? Vamos explicar isso aqui com calma e, como eu disse, até o final do vídeo você vai entender todo esse processo. Bom, a Uber colocou agora em 4 cidades. Vou até ler aqui porque eu posso me enganar. Curitiba, Manaus, São José dos Campos e Recife. 4 cidades vão ter a possibilidade do motorista ver o destino. Todos os motoristas? Não. Ela faz essas atualizações vagarosamente. E aí eu fico me perguntando, por que ela escolheu essas cidades e por que ela não escolheu, por exemplo, a minha cidade? Eu sou motorista de aplicativo no Rio de Janeiro, desde maio de 2014. E aqui na minha cidade, a violência é absurdamente grande. Se informar o destino é uma medida de segurança, por que não dar o remédio para aquele que está mais doente? Fica aí a pergunta. Vamos lá. A cidade de Recife, eu anotei aqui os dados porque me surpreendeu e eu fiquei tentando entender isso. A cidade de Recife tem aproximadamente 1.600.000 habitantes. A cidade de Curitiba, 1.900.000 habitantes. Manaus, 2.200.000 habitantes. São José dos Campos, bem pequenininha, 730.000 habitantes. Então ela está escolhendo, em média, na sua maioria, cidades com uma média de 1.800.000 a 2 milhões de habitantes, fazendo a exceção aqui para São José dos Campos. Isso é um dado importante. No Rio de Janeiro, nós temos praticamente, na cidade do Rio de Janeiro, contabilizado aproximadamente em 2020, quase 7 milhões de habitantes. Esse é um dado bastante importante. A importância de dizer o destino para você é para a sua segurança. Então vamos lá. Aonde você não deseja ir? Normalmente você não deseja ir aonde você não conhece. Em São José dos Campos é muito comum que o motorista experiente conheça todos os lugares da cidade. Dizer para ele o destino é uma coisa de relevância muito pequena. A cidade tem pouco habitante, não é uma cidade tão grande. Não tem tantas comunidades, eu fiz um levantamento. São José dos Campos tem aproximadamente 10 comunidades, pelo menos é o que diz no Google, eu não conheço a cidade. Contra, no Rio de Janeiro, aproximadamente 1.400 comunidades, que teoricamente são os lugares onde o Estado não entra e por isso tem menos segurança. E aí você pensa assim, em São José dos Campos tem muita relevância escolher o destino? Talvez não tenha. Eu não sei, se alguém estiver me ouvindo de São José dos Campos, fala aí pra gente como é que é. Mas a princípio talvez não tenha. Então eles colocaram esse teste em São José dos Campos, com 730.000 habitantes. Aqui no Rio de Janeiro, teria total relevância. Então a Uber está te ouvindo ou ela está simplesmente fazendo mais um engodo? Vamos analisar com mais detalhe? Em Curitiba você tem aproximadamente 120 comunidades. Também é um levantamento que eu fiz no Google e eu estou acreditando e esperando que isso esteja próximo da realidade. 120 comunidades. Em Manaus tem 60 comunidades e em Recife bastante comunidade, 1.075. Mas as cidades têm uma quantidade de moradores bem próximas, em torno de 2 milhões. Por que não fazer aqui no Rio de Janeiro, onde o teste seria o teste de fogo, onde a realidade de São José dos Campos, de Curitiba, que demoraria 1 mês ou 2 para acontecer, você saberia em 1 semana. Tem mais corridas? Segundo o COP, tem 120.000 corridas por dia no Rio de Janeiro. Então, assim, por que não faz no Rio de Janeiro? Por que não bota o dedo na ferida? Por que não resolve de verdade o problema? Essas dúvidas que eu tenho, eu preciso, e eu talvez tenha algumas respostas, mas são suposições. Eu preciso que você participe, que você informe aqui o que você acha. Talvez a Uber não esteja sendo sensível à imprensa, ao meu pedido, ao pedido dos motoristas, não, talvez não. Talvez ela esteja sendo sensível a alguma necessidade monetária dela. Vocês já pararam para pensar nisso? E outra coisa, vocês já pararam para pensar que logo depois que ela faz esse tipo de coisa, numa cidade que não vai ter muita expressão, que não vai ter muita polaridade, ela faz uma pesquisa e te pergunta lá o que ela acha disso, e aí aqueles motoristas vão dizer, olha, para mim tanto faz, e depois ela diz que isso é âmbito nacional. Então ela está chovendo, para minha opinião, chovendo no molhado, correndo para não chegar a lugar nenhum.
Agora eu fui fazer um outro levantamento, uma coisa que eu pedi em 2019 aqui no estado do Rio de Janeiro, e já pedi, e acho que é coerente que seja feito em todos os estados da federação, que tenham a tipificação do crime contra motorista de aplicativo. Quando o motorista de aplicativo é roubado, assassinado, qualquer coisa assim, entra numa estatística de roubo comum, entra numa estatística de homicídio comum. E aí você não tem uma especificação de quantas pessoas foram roubadas, mortas, agredidas, que são motoristas de aplicativo que estavam trabalhando naquele momento. Por não ter isso, eu fiz um levantamento de roubo de carro. Quantos roubos de carro e como está o comportamento do roubo de carro em todas as cidades do Brasil. E aí eu me surpreendi. Em Recife teve uma queda em 2020 de 35%. Eu me surpreendi pelo percentual, um percentual alto. A gente há de se entender que também teve 2020 para 2019, teve aí a pandemia. E na pandemia, menos gente na rua, menos carro na rua, menos carro roubado, 35%. Em Curitiba, a queda foi 40%, mais ou menos equilibrada. Também é uma cidade com a mesma quantidade de habitantes. Em Manaus, teve uma queda de 20%. Também a gente viu nas notícias aí que Manaus demorou um pouco mais a entrar na conscientização do Covid. Eles demoraram um pouco mais. E aí, 20%. São José dos Campos teve uma redução extremamente expressiva, 57% a redução de roubos de veículos em São José dos Campos. Mas a cidade é desse tamanho, 750 mil habitantes. No Rio de Janeiro, como o pessoal gosta de dizer, o Rio de Janeiro não é para amador, é o contrário. O índice não caiu. O índice se manteve com tendência a subir. É absurdamente triste de saber que mais de 1.400 carros foram roubados no período de um mês no Rio de Janeiro, no período da pandemia. Com toda a pandemia, com toda a cidade, com menos velocidade, aconteceu mais. Então está provado, mais do que provado, que a violência contra o motorista de aplicativo está sendo maior numa cidade como o Rio de Janeiro. Acredito eu, não fiz o levantamento de São Paulo, também numa cidade como São Paulo, talvez numa cidade como Belo Horizonte. E por que não começar nas grandes cidades? E por que não ter a coragem de tomar uma atitude para resolver? É essa a minha dúvida. Fica aí uma outra dica de segurança, mais um pedido de segurança para as empresas de aplicativo. A gente aqui no Rio tem vários áudios de bandidos conversando e escolhendo os carros pelo modelo. O modelo do carro, olha, tem um Prisma, que é aqui 2019, pô, show de bola, vai receber um Prisma, para chamar uma corrida, vai vir um Prisma. Aí o Prisma vem, o cara rouba o Prisma. Ah, tem uma Doblô, não, vou cancelar porque eu não quero roubar a Doblô. Bom, vamos raciocinar? Se não informasse qual é o carro, menos uma possibilidade. Se já informasse antes que aquele motorista é usuário de câmera de segurança, diminuía a possibilidade. Isso são vontades de fazer algo. Isso não tem custo. Se tivesse um incentivo, a Uber criou lá a câmera. Eu ainda não usei, fui convidado para utilizar, faz parte do grupo de teste. Mas, coincidentemente, quando foi criado a câmera, meu carro em seguida pegou fogo e eu ainda estou sem carro porque eu tenho proteção veicular e estou aguardando receber. Mas, assim, ainda não comprei outro carro. Mas a Uber poderia informar isso. Então o sujeito que está querendo te roubar, ele vai ver, bom, esse carro tem câmera, eu não sei qual é o modelo do carro, então eu não vou tentar a sorte, eu vou roubar outra pessoa e vou encher o saco de outro, que não seja o trabalhador, que está ali muitas vezes com pouquíssimo dinheiro no bolso, enfim. É bem complicado a nossa realidade como motorista de aplicativo e é bem complicado saber que a Uber não está ouvindo a gente, que ela está sendo sensível a outras coisas. Acho, posso estar enganado, que ela possa estar sendo sensível às questões judiciais. Várias pessoas estão processando a Uber em vários locais do país na questão da segurança, quando o cara é roubado. Já teve juiz que deu em primeira instância e até em segunda a coparticipação da responsabilidade civil na Uber no caso de um roubo. Afinal de contas, a gente paga a Uber para que ela traga um cliente para a gente, muitas vezes esse cliente sem cadastro nenhum. Uma outra coisa muito simples seria botar a foto do cliente, para que a gente só fizesse corridas com aquele cliente que a gente está vendo na foto. Ela não vai colocar isso. Ela alega que o motorista vai escolher a corrida pela cara do cliente. Então é muito importante para a Uber, e fica muito claro para mim isso, espero que fique claro para você, que você não deve ter escolhas. Quanto menos escolhas você tiver, mais escravizado você está pela plataforma, mais você está a rivel das vontades da plataforma. Então assim, ela tira todas as suas escolhas. Eu espero que isso não seja mais um engodo e que isso chegue no Rio de Janeiro o mais rápido possível e que funcione. E que o motorista não seja prejudicado por não estar aceitando uma corrida para um lugar que ele não se sente seguro de fazer. Isso é uma escolha do motorista. O agente motorista de aplicativo faz transporte individual privado. As escolhas são nossas porque a responsabilidade é nossa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que você compartilhe esse vídeo. Não tem como a gente vencer essa batalha se a voz da gente não for levada à frente. E é necessário que tenha muitos compartilhamentos. Tá bom? Fique com Deus. Boa sorte. Até o próximo.